que nós vamos fazer, né? Qual o nosso objetivo hoje, né? Então, o objetivo principal é um treinamento preparatório para o exame do CFC. O que eu quero saber de vocês? Quem daqui vai prestar para a prova de técnico? Levanta a mão. Beleza. Bacharel, todos os outros, imagino, né? Beleza, então tem bastante aqui para a prova de bacharel, que é a mais completa. Pelas disciplinas que nós vamos passar, né, como eu vou passar diversas disciplinas aqui, vai atender os dois. Tá? Então, o treinamento aqui serve para todo mundo. Qual que é a divisão das disciplinas, pessoal? Semana que vem com o professor Maurício. As disciplinas de contabilidade, né, contabilidade pura, teoria de contabilidade e contabilidade pública. Hoje, todas as demais, ok? Principalmente custos, né, é o que mais cai depois de contabilidade. Eu vou mostrar para vocês aqui um levantamento das disciplinas, né, das questões que mais caem. Tá? Então, já vou adiantar. Contabilidade, claro, tá? Depois custos, e depois tem uma divisão aí das demais disciplinas. A gente vai passar por todas. O que eu quero combinar com vocês? Português tem, em média, 3 questões por prova. Queria combinar de não passar com vocês português, certo? Para a gente tratar das outras questões que interessam muito mais, apesar do peso seu mesmo. O que eu vou trazer para vocês aqui também? Algumas dicas da prova, de como fazer, de como ser mais eficiente na prova. Tá? A primeira dica é essa: saber que todas as questões têm o mesmo peso. Dito isso, o que nós precisamos avaliar? É muito melhor fazer uma questão que você bate o olho e já sabe, do que ficar 10 minutos tentando fazer uma outra que você esqueceu como faz. Ou esqueceu uma fórmula, ou esqueceu um conceito. Anotem essa dica, porque é muito importante. Algumas provas para exames, principalmente nos Estados Unidos, né, os pesos são diferentes, que é até mais coerente. Então, se você gasta 1 minuto para fazer uma prova, uma questão porque ela é simples, tem um peso. E se é uma questão muito mais complexa, o peso é maior, vale mais. Que não é o caso dessa prova. Tá? Depois a gente trabalha mais as outras dicas. Beleza, então nosso objetivo hoje, né, a gente vai buscar fazer inteira uma prova, se der tempo, algumas questões de outra prova. Ok? Então isso que a gente vai buscar hoje. Qual que é a prova que eu trouxe para vocês? É a prova do segundo semestre do ano passado, fresquinha, de 2014. Então, quem está com o material, já procura aí, a prova 2 de 2014. Pessoal, qual que é a dinâmica do nosso treinamento? Faremos a revisão, a gente já vem com esse treinamento aqui na Legale, vai completar o 3º ano. Tá? E pela quantidade de pessoas aí, dá para perceber, né, até alguns rostos eu lembro das outras vezes. Né? A gente vem trabalhando essas resoluções no treinamento, a gente vem enxergando que é muito produtivo esse tipo de metodologia. Tá? E a gente mescla alguns conceitos. Então, não é somente os exercícios. Tá? A gente traz os conceitos, por exemplo, nessa prova, não tem diretamente, não caiu o conceito de PEPs e custo médio, quando a gente fala de custos, né, métodos de custeio. Porém, eu vou trazer aqui 2 exemplos para vocês, porque tem que saber. Tá? Na prova nas 2 provas de 2014, não caiu PEPs e custo médio. PEPs, é verdade, PEPs caiu na primeira, não caiu na segunda, que a gente vai olhar agora. Então, como não caiu na segunda, provavelmente, muito provavelmente, pode cair na prova que vocês vão fazer.
Então, temos que relembrar esses conceitos. Eu trouxe os exemplos aqui para a gente passar. Tá? Antes de entrar no exercício, eu vou fazer com vocês uma revisão de conceitos de custos. Ou não precisa? Todo mundo lembra os conceitos? Pode fazer? Pode fazer? Vamos fazer, né? Então vamos lá. Vocês me avisam do horário, tá? Quando estiver chegando 10h30. Ah, tá. É. Pessoal, vamos lá. Terminologia de custos. Para relembrarmos. Claro que todo mundo sabe o que eu vou trazer aqui, né? Ou pelo menos todo mundo já viu. Então vamos relembrar. Custo. Qual que é o conceito? Gasto, olha a palavra, relativo a um bem ou serviço. Sempre lembramos das indústrias, mas prestação de serviço também entra, faz parte do conceito. Na produção de outros bens, né? Então, é gasto utilizado na produção de outros bens ou serviços. Tá? Gasto, ele falou despesa? Não, falou um gasto. Né? O que é gasto? É um desembolso. Tá? Um desembolso para aquisição de algum bem ou serviço que você vai usar para produzir algo. Exemplo. A matéria-prima, olha os conceitos. Ela é um gasto, né? Porque você despende recurso para adquirir a matéria-prima. Então, no conceito, já entra como gasto. Ela é um desembolso? Também. É um desembolso porque está saindo recurso, né, do seu caixa. A gente pode chamar de investimento? Pode também. Né? Falar que está investindo estoque, você está investindo no seu ativo. São conceitos. E também o que interessa para nós é um custo. Tá? Então, a matéria-prima ela pode ter diversas terminologias. Tá? Então, ela se encaixa nesse termo, cada um aqui é um conceito. Né? Um conceito de gasto, um conceito de desembolso, investimento, um conceito de custo. No nosso conceito de custo, ela se encaixa. Né? Então, a matéria-prima é um gasto relativo à aquisição de um bem, de um material, que vai ser usado para produzir outro bem. Tá? Então, a gente começa já com o conceito de custos. E despesa? Despesa é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas. Então, tudo aquilo que você consome para gerar uma receita, ou que faz parte da geração de receita, a gente pode chamar de despesa. Então, olha só, não está relacionado à produção. Começa aqui. Tá? Obtém receita, mas não está relacionado à produção. Então, a gente classifica como despesa. Por exemplo, para vender, é necessário pagar uma comissão para o vendedor, né? Para efetivar a venda, para gerar receita. É necessário. Então, a comissão de vendas é uma despesa. Está relacionado à produção? Não. Está relacionado às vendas. Então, fica bem claro esse exemplo. Depreciação do computador da administração. A depreciação, ela é um gasto, certo? Ela é um conceito de despesa, certo? Depreciação, né? A gente sabe que entra lá na DRE descontando, tá? Porém, como ela é da administração, não está relacionado à produção, não está relacionado à fábrica. Logo, a nossa classificação dessa depreciação é de despesa. Pergunta: depreciação do computador da fábrica é custo ou despesa? Excelente. Custo. Por quê? Está relacionado à produção. Essa é a palavra-chave. Vamos lá. Perda, outro conceito importante. Bem ou serviço consumido
de forma anormal e involuntária. Você gerou uma quantidade de peças na sua fábrica e das 100 peças, uma com defeito. Você consegue vender? Você consegue continuar essa peça no seu processo produtivo? Não. Conceito de perda. Resultado, prejuízo. Ok? Vamos lá. Então, para a gente consolidar a diferença entre custos e despesas, olha a foto, olha a imagem. Custos, gastos relacionados ao processo de produção. Despesas relacionados à administração, vendas ou financiamentos. O que é financiamentos? Você toma um empréstimo ou um financiamento no banco, tem os juros incidentes sobre esse empréstimo, sobre esse financiamento. Esses juros é uma despesa financeira, certo? Não tem nada a ver com produção. Ah, mas eu comprei uma máquina para a minha produção. Ok. A máquina, né, o gasto com a máquina, né, nesse caso, vai ser relacionado à produção, ele vai ser considerado custo. Mas os juros do financiamento é despesa financeira. Certo? Daí pode ativar. Pode, você vai ativar conforme, né, até o momento que fica totalmente finalizado e a partir daí você vai imobilizar. Isso daí. Pessoal, certo a diferença? Custo de despesas? Então, palavra-chave, custos, produção, despesas, administração, vendas e financiamentos. Na prova, vem descrito, né, vem relacionado, se é produção, se não é. Tá? É difícil ter uma pegadinha, né? Ficar, por exemplo, a despesa do computador, daí não fala, né, se é administração ou da fábrica. Normalmente é colocado. Tá? Continuando. Agora, o conceito que muitas pessoas esquecem, né? A diferença entre custo fixo e variável. Custo variável, olha a palavra, varia de acordo com o volume de produção. Se eu tenho uma produção de 10 itens, eu vou ter um custo variável. Se eu produzir 20 itens, vai aumentar meu custo. Por quê? Eu preciso de mais material, vocês concordam? Para produzir 20 do que produzir 10. Preciso de mais mão de obra, então o custo vai ser maior. Então a ideia, né, é pensar nesse 10, 20. Quanto maior for a produção, maior vai ser o custo variável. E o custo fixo, que é o que está embaixo? Independe da quantidade. O aluguel que você paga na fábrica de R$10.000 por mês, todos os meses vai ser R$10.000. Se eu produzir 10, se eu produzir 20, se eu produzir 500 peças, vai continuar sendo 10.000. Tá? Então, são conceitos simples, que por falta de uso a gente acaba esquecendo. Tá? Então, os conceitos que nós precisamos aí para fazer a prova. Então, o custo variável, ele varia em função do volume da atividade, né? E considerar a unidade de tempo também, né? Se é mês, se é ano, se é diário. Tá? Então, tem muitos cálculos que a gente tem que tomar atenção, prestar muita atenção na quantidade de bens produzidos e na unidade de tempo. Caminhando, outros conceitos. Custo direto e indireto. Custo direto são os gastos, vamos usar os conceitos que a gente já aprendeu. Custo direto são os gastos que você enxerga que são usados na produção. Você enxerga que ele faz parte daquele produto, que você enxerga que faz parte daquela prestação de serviço. Tá? Tem alguns tipos de custo direto que é fácil de enxergar. Olha a palavra que eu estou usando. Por exemplo, pessoal, a gente vai produzir uma mesa de madeira. Vocês concordam que a madeira utilizada nessa mesa, diretamente, você enxerga que ela foi usada para cá?
certo? Beleza. E com relação à mão de obra direta, temos que calcular a mão de obra que foi usada para fazer essa mesa. Então, as horas que o funcionário usou para fazer o corte, para fazer a colagem, para fazer a montagem, tudo isso que está relacionado a esse produto entra como direto também. Tá? Esses são os conceitos. Olha lá, exemplo, horas mensais do montador do motor. Então, a quantidade de horas que o montador de um motor usa vai fazer parte do custo direto daquele produto. E o indireto? O indireto é aquele que você não enxerga diretamente. Tá? Exemplo, aluguel da fábrica. A gente está falando que é da fábrica. É um custo ou é uma despesa? Olha lá, teve gente que falou despesa. Vamos lá. Aluguel da administração é custo ou despesa? Beleza. Aluguel da fábrica, custo ou despesa? Tá claro, pessoal, todo mundo? Por que é custo? Porque é da fábrica. Certo? O que você tem que fazer com esse custo do aluguel da fábrica? Ratear para os produtos. O que é ratear? Anota essa palavra, ratear, que está relacionado aos custos indiretos. Dividir o total desses custos pelos produtos. Isso que é ratear. Tá? Então, aluguel da fábrica. Você consegue identificar quanto do aluguel da fábrica está relacionado à mesa? Não consegue diretamente, você tem que fazer um cálculo. Qual que é o cálculo? Se o aluguel é de 10 mil reais e você produz 10 mesas no mês, 10 mil dividido por 10. Tem que entrar no custo da mesa R$1.000, certo? Beleza. Outros. Imagina que nós tenhamos aqui, ó, na nossa fábrica, 5 produtos. Um supervisor para os 5 produtos. A gente consegue identificar claramente quanto do salário dele ele gasta supervisionando cada linha dos 5 produtos? Não consegue. Tá? Por quê? Ele pode ficar mais tempo num produto do que no outro. Então a gente tem que fazer um cálculo proporcional desse gasto, tá? Desse custo indireto da supervisão. Certo, pessoal, os conceitos? Vamos caminhar mais um pouco. Então, para a gente separar se é custo direto ou indireto, é verificar se está relacionado diretamente ao produto, se a gente enxerga no produto. Alguns cálculos aqui para relembrar. Custo total, custo fixo mais custo variável. Falou na prova, custo total, né, temos que somar os dois. Custo fixo, olha o que eu falei, é o mensal, já sabe, está pronto, está ali. Custo variável, muda em função da quantidade de produto, ou aqui a quantidade de processos. Né? Se você tem uma manutenção, você tem que multiplicar o custo variável de cada manutenção pelo número de manutenções. Ou pelo número de quantidade, né, dos produtos. Então, exemplo, né? Custo variável de 10, você tem 100 produtos, né? Vai ter 1.000 de custo. Né? Ó, tem um exemplo aqui, ó, custo fixo 500, custo variável 30 por cada manutenção. Se nós temos 30 manutenções, 30 vezes 30 dá 900, mais 500, 1.400. Custo total 1.400. Tá? Fórmula simples ainda. Pessoal, é requerido, hein? Isso daqui aparece. E esse conceito de direcionador de custo também. O que é direcionador de custo? É qual é o critério utilizado para multiplicar o custo variável. Ó, número de manutenções mês é o direcionador de custo. São os conceitos aí que caem muito nas provas. E a gente tem que saber. Isso. O direcionador de custo é o critério que é usado
para você multiplicar o custo variável. Então, se é a produção de um produto, né, o que eu estou falando? Aqui é a manutenção. Se cada manutenção custa 30, né, 30 é uma manutenção. Quantas manutenções você fez naquele mês? 30 também. Ó, número de manutenções no mês, 30. Então, você multiplica 30 vezes 30, vai dar 900. O direcionador de custo, ele vai te mostrar, né, ele vai ser o critério que você vai utilizar para chegar no custo calculado. Vou seguir. E, por fim, aqui, 2 tipos de custeio, que vai cair na prova que a gente vai fazer agora, na correção. Primeiro, custo direto ou variável. Integra apenas custos diretos e variáveis. Então, nesse método de custeio, direto ou variável, só entra os custos diretos, é aquele que a gente enxerga no produto, acabei de mostrar para vocês, e o variável, que varia em função da quantidade de produtos ou serviços prestados. Entra no cálculo desse custeio, desse método de custeio, o custo fixo? Não. Tá? Não entra. Você vai calcular o custeio só com base no direto e no variável. Custeio por absorção. Considera, olha só, todos os gastos. Tá? Incluindo todos os gastos relacionados a produtos. Tá? Então, o que ele está falando? Todos relacionados à produção são os custos. Então, aqui entra os custos, se vocês quiserem colocar, diretos e indiretos, fixos e variáveis. Então, ele entra também no custeio por absorção. O que é o CIF? Custos indiretos de fabricação. Ou despesas gerais industriais. Tem diversos nomes para o CIF. O que é o CIF? São aqueles custos que a gente não consegue enxergar diretamente no produto e precisamos ratear. Por isso que eu estou falando bastante essa palavra. Então, você calcula o total do CIF e depois distribui pelos vários produtos. Pessoal, façam uma estrelinha aqui. Na verdade, tinha que fazer nos dois. Se fizer nos dois, faz uma estrelinha aqui e 2 aqui. Custeio por absorção cai em praticamente todas as provas. Eu não lembro uma prova que não caiu um conceito relacionado. Tá? CIF sempre aparece, tem que saber. A gente vai trabalhar esses conceitos. Pessoal, beleza. Vamos agora para os exercícios. Questão 16 da prova 2. Ó, como... É o nome que estava lá, despesas gerais industriais. Vou pôr aqui na lousa. A gente vai explorando o conceito. Ó. Ó, pessoal, CIF, custos indiretos de fabricação, é o que mais aparece.
Isso daqui aparece só na literatura, não lembro de ter visto em provas. Despesas gerais industriais. Tá? Então, qual que é o conceito do CIF? Novamente, são os custos. Então, fabricação, produção. São os custos de fabricação ou de produção que você não aloca diretamente nos produtos. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei do aluguel da fábrica. Lembra que eu falei que precisa ratear para os produtos? Salário do supervisor precisa ratear para os produtos. Eu não sei quanto do salário do supervisor foi usado para essa mesa. Eu sei quanta matéria-prima, quanta madeira foi usado aqui? Sei, é só medir aqui, eu sei. Mas o salário do supervisor, por causa da quantidade de produtos diferentes que ele supervisiona, não sei, preciso mensurar. Simplificando, isso daqui é o X da questão do custeio por absorção. Imagina que tem dois produtos. Tem a cadeira e tem a mesa. E eu tenho 10 mil, é o salário do supervisor no mês. Olha só. Então, ele passa o mês inteiro supervisionando 2 linhas de produto. O que a gente tem que questionar? Supervisor, quanto tempo do total de horas que você tem no mês, quanto tempo ou quantos dias você gasta supervisionando a linha de produção da cadeira e quanto tempo da mesa? Se ele falar que gasta 50% do seu tempo na cadeira e 50% da mesa, a gente tem que alocar esse 10 mil aqui, certo? Porque é custo, é da fabricação. Quanto que fica para cada linha de produto aqui? 5 mil para cada. Pessoal, anotem esse exemplo simples, que isso daqui é um critério de rateio. Caiu na prova critério de rateio, é isso. Você vai pegar o custo total que foi dado, verificar a unidade de tempo que eu mostrei, e dividir pela proporção. Isso daqui é a proporção. Proporção. É isso. Isso é fazer rateio. Isso é calcular o custeio por absorção. É pegar o CIF, né, o total do CIF, e distribuir pelos produtos ou pelas atividades. Agora, se a gente pergunta para o supervisor que ao invés de 50%, é 60% em cadeira e 40% em mesa. Mudou? Mudou. Mudou o custeio do produto. Não vai ser 5 agora, vai ser quanto? 6 mil. Né? E 4 da mesa. Entendendo isso, qualquer cálculo que tiver de rateio é usar a mesma lógica, é usar o mesmo critério. Beleza. Como que a gente segue aqui? Eu passo a questão, leio com vocês, dou um tempo, tá? Vocês tentam fazer a questão, resolver, e a gente corrige na sequência. Essa é a dinâmica. Enquanto isso, né, eu vou colocando alguns conceitos, eu vou dando umas dicas aí para vocês. Tá? Muito importante, pessoal, técnicas de aprendizado para vocês. Para vocês. Tentem fazer o exercício, isso é fundamental. Não adianta vocês ficarem olhando para mim, vendo a minha correção. Porque o nível de absorção, se vocês só ficarem olhando, é baixo. Porque na hora da prova, quando você começar a fazer, é nesse ponto que você vai parar, porque não lembra o conceito. O seu raciocínio pode não continuar. Então, essa é a hora. A gente está falando de um treinamento, certo? É hora de treinar. Treinar. Então, façam um exercício. Se travar, me chama. Travou, levanta a mão. Tá? Mesmo tendo muitas pessoas aqui, né, ninguém tem que ter vergonha aqui de levantar a mão. Tá? Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês são muito capacitados e chegaram até aqui. Tá? Outros já ficaram. Então, aquele que desistiu da graduação, ficou, viu que não tinha condições, por N motivos. Vocês estão até aqui.
Então vocês são capacitados, tá? Tá todo mundo aqui no mesmo barco querendo chegar no sucesso de passar na prova, tá? Então aqui não é lugar de vergonha, aqui é lugar de treinamento, tá? Tem dúvida? Levanta a mão, pergunta, igual ela fez, né? Igual o pessoal está fazendo, certo? Então vamos lá, pessoal. Questão 16, custos. Então, aqui está na ordem da prova, até a 15 é contabilidade. Então vocês verão no próximo sábado com o Maurício. Vamos lá. Questão 16. Uma sociedade empresária tem custos fixos de 190 mil por mês. Custos variáveis de 12 por unidade. Tá mais fácil, né, os conceitos agora. Você vê que custo fixo já está um valor grande. E o variável é um valor pequeno, porque esse, por unidade, a gente vai multiplicar pela quantidade de unidade. Por isso que eu passo primeiro a revisão aqui. Produzida, despesas variáveis com vendas. Olha lá, hein? Despesas com vendas. Está certinho aqui. Não tem nada de pegadinha. Estou falando que é despesas. De 2 por unidade. No mês de junho 14, o volume produzido foi 10 mil. E todas as unidades produzidas no mês foram vendidas ao preço, né? 60. Preço de venda. Não é custo, não é despesa, preço de venda. Por unidade, líquido de impostos. Já bateu os impostos. Não havia estoques iniciais. Olha lá, quem aparece primeiro? Pelo método de custeio por absorção, que a gente acabou de ver, pessoal. Falou em custeio por absorção, lembra do CIF e lembra que você vai ter que ratear alguma coisa. No conceito. Pode ser que no exercício não peça para ratear, tá? Mas esse é o conceito. O que é correto afirmar sobre o lucro bruto? Falou em lucro bruto. O que é lucro bruto? Receitas menos custos, despesas, lucro. Tá? Se tiver alguma despesa, alguma questão de impostos, aí, etc. e tal. Vamos lá, pessoal. Uns 4 minutos aí para vocês fazerem, a gente segue. E aí, pessoal, finalizaram? Quase? Vamos lá. Ah, tá bom. É porque fala de cabeça, né? Mas custeio por absorção. Você falou do PEPS, né? Do PEPS. Do PEPS. Nessa daqui não tem. Na prova 2 de 2014, que é essa que a gente está fazendo, não tem. Olha só.
fica com medo. Você tem que pensar que, assim, tudo depende do nosso esforço, né? Quanto mais esforçar, melhor. Eu vou dar várias dicas aqui que ajudam. É igual ele resolveu uma questão de custos por razonete. Eu achei tão simples. Tem várias formas de resolver. Cada um faz o seu raciocínio. Quando o CPC aqui, É, os conceitos do CPC, a gente pode decorar para a também. É sacanagem. exatamente. Tu não achou? Por isso, depende. Tem pessoa que faz um caminho, pessoa faz outro, né? Vocês vão ver aqui que eu trago um que eu prefiro também, que eu acho mais fácil de repassar para as pessoas. Fazer alguma pergunta, se alguém fizer alguma pergunta, aí o senhor repete a pergunta, aí responde para o pessoal da outra sala, que o pessoal Não ouve. não entende. Tá bom, legal, isso. Vai me dando os toques aí. Tá bom, obrigado. Pessoal, finalizaram? Essa daqui é tranquila, né? Ou não? Quem achou tranquila? Levanta a mão, sem medo. Metade. Vamos lá. Vamos lá, custo fixo. Ó, qual a forma que eu utilizo para resolver as questões? Todos os dados do exercício... estava falando agora. Como é seu nome? Letícia. Estava falando agora com a Letícia. Né? Ela falou, estava resolvendo um exercício, né, de custos, mas resolveu via razonete. Pode? Pode. Você pode fazer do jeito que você quiser. O importante, pessoal, é o racional que está por trás. Né? Se você tem os conceitos, né, e você consegue desenvolver um raciocínio para resolver, ótimo. Tá? Principalmente quando a gente vai em matemática financeira, tem várias formas de fazer o cálculo também. Tá? Então não tem um método, não é a forma que eu estou colocando aqui que é a melhor. O que eu trago para vocês é aquela que eu acho mais interessante, mais fácil de repassar para vocês. Tá? Tem N formas de fazer. Né? Quando a gente vê o material dos outros professores, você vê que cada um faz de um jeito. O importante é chegar no resultado final. Vamos lá. Então, como que eu faço? Eu coloco os dados das questões para fazer a resolução. Então, eu coloco do primeiro lado aqui do lado esquerdo, para não ter que estar toda hora voltando. Tá? Então, falou, custo fixo, 190, está aqui. Custo variável, 12. Deu a quantidade embaixo, 10 mil. Custo variável, 12 unitário vezes 10 mil, 120 mil. Certo? Custo total. Pessoal, qual que é o custo total? A fórmula que eu acabei de passar com vocês. Daí a Letícia falou, é difícil decorar a fórmula. Não pense na fórmula, pense no racional que está na fórmula. Se eu tenho custo fixo e custo variável, eu preciso chegar no custo total. O que é custo total? Fixo mais variável. Depois que multiplicou. É exatamente aquela fórmula que eu passei para vocês. Quanto dá isso? 190 mais 120? 310. Custo total. Ele falou que todos os produtos fabricados foram vendidos, não foi? Custo do produto vendido, não é o CPV? 310. Falou em lucro bruto, precisa fazer um cálculo, lembra da DRE, demonstração de resultado do exercício. Agora está fácil, não está? Qual que é a receita? 60 vezes 10 mil, porque vendeu os 10 mil. Dá quanto? 600. Pela diferença, quanto? 290. Qual que é a letra? B de bola. Não, para chegar no 310, 310 é aqui, ó. Ó, é o 190 mais 120 dá 310. Que é o custo total. O que é o custo total? Todo o custo fixo mais todo o custo variável. Pessoal, entendido? Tranquilo a questão? Essa é tranquila, hein? Essa é tranquila.
Ah, tá bom, tá bom. Boa, boa. Pessoal, ele perguntou, nosso colega perguntou, e os R$ 2 das despesas com vendas, usou? Não usou. Certo? Não usou. Por quê? Parou no lucro bruto. Se tivesse pedido lucro líquido, entraria? Entraria. Entraria aqui as despesas, com vendas, gera o lucro líquido e ia calcular aqui. Pegadinha do malandro? Pegadinha do malandro. Não é pegadinha, é uma informação a mais que não foi necessária. Olha só. Dica: a maioria das questões, todos os dados são utilizados. Algum dado não é utilizado. Esse é um exemplo de que não utilizou. Tá? Mas, de novo, a maioria requer que você use todos os dados. Não é uma pegadinha, é uma informação adicional que não precisou. Legal, próxima. Não seria confundir, mas para ver se a pessoa está esperta, né? Porque se você descontou a despesa de vendas para chegar no lucro bruto, já vai dar outro valor. Provavelmente provavelmente vai dar 270 aqui, tá? Vamos lá, pessoal. 17. Ó quem apareceu de novo. Custeio por absorção. Ó lá, 3 minutos. Eu vou ler primeiro aqui a questão. 17. Relacione os métodos de custeio enumerados na coluna com as descrições, né, com o significado. Qual que ele deu? Custeio baseado em atividade, custeio por absorção, que a gente já viu, tem que acertar essa. Custeio variável, que nós já vimos, tem que acertar. E custeio pleno ou RKW. Ó, sabendo os dois do meio ali, ó, o 2 e o 3, você mata o exercício. Vai. 3 minutinhos aí. Quem lembra o conceito do custeio RKW? Levanta a mão. Lembra? Vai, vou repetir. Quem da sala lembra o conceito do custeio RKW? Ninguém. A gente vai descobrir daqui a pouco. Cenas do próximo capítulo. E aí, pessoal, finalizaram?
Quem quer fazer essa daqui? Quem acha que acertou? Se errar, não tem problema nenhum. Mas que letra vocês colocaram? Pode falar, não tá aqui. D de dado. C ou D? C ou D? Na prova é uma só, hein? Se colocar duas lá. Vocês colocaram, pessoal? C. 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 Hã? Vamos lá. Pessoal, vamos lá. Ó. Vamos naquele que a gente já sabe? Primeiro. Qual? Que a gente já aprendeu. 2 e 3. Vamos no custo por absorção. Ó, vamos seguir por aqui, então. Ó. A gente já sabe 2, certo? A gente vai seguir por aqui. Método que aloca os custos variáveis aos produtos. Já dá para ir por aqui ou quer que continua? Ó, vou parar por aqui, certo? Primeiro, é o 3, certo? Vamos continuar. Considera que os custos fixos sejam a despesa do período. É aquilo que eu falei. Se o custeio direto ou variável só considera os custos variáveis no custo, o custo fixo vai como despesa. Tá? Para métodos de custeio de produtos e serviços. Beleza, então aqui é 3, a gente já tinha falado. Daí, agora tem que encontrar aqui nas 3 qual é a absorção. Tá? É o último. Por quê? Consiste na apropriação de todos os custos de produção. A gente não falou que a absorção, tudo que é relacionado à produção, fixo mais variável, tem que ser alocado? Inclusive os indiretos pelo CIF. Então, todos os custos relacionados à produção têm que ser alocado e rateado, relativos ao esforço de produção, distribuídos para todos os produtos e serviços. O distribuído para todos os produtos e serviços é o rateio. Tá? Então, coloque aí, entre parênteses, rateio. Ali, ó, distribuído para todos os produtos e serviços. Então, qual que é a lógica aqui do custeio por absorção? Soma todos os custos do determinado produto e, de alguma forma, você vai distribuir. Você vai alocar para cada produto, para cada tipo de produto. Tá? Que é esse daqui. Né? Então, a gente sabe que o 2 é o último, então já sabe que a resposta é D. Beleza. Alguém falou que é o C. Ah, chegaram perto, né? No C. Tá entre os dois, né? Beleza, então vamos ver os outros. Custeio baseado em atividade, que é o 1, é esse daqui, certo? Procura reduzir as distorções provocadas pelo rateio arbitrário de custos indiretos por meio de utilização direcionada de custo. Tá? Esse conceito, pessoal, custeio baseado em atividade, é o seguinte. Quando nós temos uma atividade, vou dar um exemplo para vocês. Nós precisamos... Vou usar os mesmos conceitos que estão aqui. Ó. Esse é o 1, né? Custeio indireto utilizado. É algo assim. Anotem isso, tá? Porque vai ajudar a lembrar. Mão de obra direta, corte e costura. E daí divide. Não vai até o produto.
é aquele conceito que eu falei do direcionador de custo para vocês. Mas a ideia é essa daqui, ó. Nós temos um custo total, por exemplo, mão de obra direta de 20 mil, e ela deve ser alocada entre as atividades. Por isso que é custeio baseado em atividade. Não necessariamente você chega até o produto, você pode parar na atividade. Então, essa empresa ela quer fazer o custeio para chegar qual o total desse custo que eu tenho que alocar no departamento de corte. Imagina que é uma camisaria, tá? Uma empresa que produz camisa. Uma das etapas é cortar o tecido, tá? E a outra é costurar. Para cortar tem mão de obra, para costurar tem mão de obra. A mesma pessoa faz os dois. Então, se eu quero saber o total de custos dessa atividade e dessa atividade, o que a gente tem que fazer? Ratear, concorda? Da mesma forma que eu dei o exemplo da outra vez. Então, 20 mil, se for 60%, vai, 50% aqui, 50% aqui, é a mesma coisa, né? Vai 10 mil para essa atividade e 10 mil para essa atividade. E daí, somando aos outros custos, vou ter o custeio total dessa atividade. Então, ó, custeio baseado em atividade. Tá? A gente faz a distribuição, porém para na atividade, você não continua até o produto. Esse é o conceito. E o outro, custeio pleno ou RKW, que eu perguntei. Esse daí, 4, é o segundo. Esse daqui, forma de alocação de custos, que consiste no rateio de custos de produção. Aqui entra, pessoal, coloquem aí, de forma simplificada, todos os custos e todas as despesas. Olha que interessante. RKW. Todos os custos e todas as despesas. Pergunta. Despesa com vendas entra no RKW? Sim. Despesa com financiamento da sua máquina, que a gente falou, entra? Sim, porque são todos. Faz sentido? Faz sentido porque é um conceito. Esse nome RKW foi criado pelos alemães. Então, os alemães queriam saber todos os gastos relacionados a um produto. Então, eles vão até o limite. Então, eles mostram calculam o custeio dos produtos considerando tudo que gastou, inclusive as despesas. Tá? É um outro conceito. Tá? Então, de novo, para todo mundo não esquecer mais, RKW entra todos os tipos de custos e todas as despesas. Beleza, próximo. 18. Uma indústria produz um determinado produto e apresentou as seguintes movimentações: estoque inicial, quantidade produzida, quantidade vendida, preço, custo fixo, custo variável. Olha lá, de novo, hein? Com base no custeio por absorção e considerando os tributos incidentes, os valores do estoque final e resultado líquido com mercadorias são... Vamos lá, vamos fazer mais esse.
gente tem 200 peças. Aí o custo fixo por unidade, 5.000, né? Só que são 200 peças fabricadas. A gente divide para saber o unidade. Aí R$ 25. Só que por unidade o custo variável é 15. Aí a gente soma. Então cada um está saindo 40 por unidade. Aí a gente tem 200 peças que a gente fabricando, não foi? Vezes R$ 8.000. Só que ele fala que saiu 150 peças a R$ 40. Então um total de 100.000. Então, eu vendi 150 peças a R$ 50. 150, 50 vezes 7.500. Só que eu tirei 6.000, sobrou 1.500. Então ele perguntou assim, o valor desconsiderando o tributo, o valor do estoque final, 6.000 eu tirei, eu tinha 8, fiquei com 2 no estoque final. Aí daria um desses dois. E o resultado líquido. Como o resultado líquido não tem nem despesa, não tem nada, então a gente chegou no resultado, não, o resultado líquido está certo, após o custo, receita bruta, custo do e aí 6.000 do custo, mercadoria vendida, total da minha receita bruta, resultado líquido. Aí, 2.000. Deu pra entender? Faz. Faz que você vai entender. Eu tenho 200. Isso, você vai fabricar 200 peças. Vou ficar 200 peças. Isso. Nessas 200 peças, dá R$ 15. R$ 15 o custo variável, mas o custo fixo total, 5.000. Então você não sabe quanto que você vai então, gastar. Então vai. Então primeiro eu tenho um custo fixo de 5.000. Isso. 5.000. Tem que dividir E o pelas custo 200. variável De R$ 15 para cada peça. Só que você tem o custo de 5.000 o total e o variável para a unidade. Então você tem que saber quanto que é o de custo total aí. O custo total. Fixo mais o variável. o custo fixo é 5.000, Isso, só vai que você tem que dividir por dividir 200. Pessoal, essa questão é mais elaborada, tá? Ela não é difícil, é que ela tem algumas partes, tem um raciocínio, tá? Para ajudar vocês, tá ali na lousa, né? Então, ó, o que nós temos lá? Primeiro, calcular o total de custo de produção. Ó, custo total, de novo. Então, custo fixo que foi dado, mais o custo variável, 15 vezes 200, que é a quantidade, vai dar um total, né? E daí calcula o custo total de produção. Essa é a primeira parte. Depois, calcular o custo unitário e calcular o custo dos produtos vendidos. Uma coisa é o que foi produzido, outra coisa é o que foi vendido. Por quê? Se está perguntando o resultado líquido, vai entrar como CPV. CPV é aquilo que foi vendido, certo? E a gente precisa fazer uma movimentação de estoque também. Estoque inicial mais o que foi produzido menos o que saiu. Porque aqui vai dar uma quantidade para você chegar no CPV e no resultado. Tá? De novo, não é difícil, precisa seguir uma lógica. Vamos lá, mais uns minutos aí. Tá certo. Tá. Ó, tem gente que já fez e acertou. Olha lá, o pessoal tá acertando. Tô gostando. Ah, você fez de outra forma.
Isso. Não, é o que eu falei, né? É o raciocínio. Do jeito que está na sua cabeça, você pode fazer. É isso daí. Quem tem alguma dúvida aí? Vocês fizeram aí? Deu certo? Beleza. Deu certo. Baseado em atividade. Aqui é como se fosse departamento de educação? Não. O direcionador de custo é aquele exemplo que eu mostrei do corte de costura. Assim, vou falar de uma forma para você entender. Imagina um custo indireto. É aquilo que eu estava falando. O direto, você vê, gastei essa madeira aqui, custa R$50 essa madeira, isso que entra no meu custo. Tudo que é indireto, você não consegue alocar no produto. Então você precisa de alguma medida que seja uma proporção. Então aquilo que eu falei, para você separar corte e costura, você precisa de uma medida, de um direcionador. Se o supervisor falar, corte e costura, você cronometrou o tempo que foi gasto no corte, cronometrou o tempo que foi gasto na costura e viu que é metade. Exatamente metade do tempo aquele funcionário da mão de obra, que usa mão de obra, usa no corte, e metade na costura. Qual foi o seu direcionador? A medida de tempo que ele gasta para fazer a atividade. Então, assim, o direcionador é como você vai distribuir, como você vai ratear. Normalmente é uma medida. Procura reduzir as distorções produzidas pelo... então. Legal. O que é rateio arbitrário? É você ratear por qualquer coisa. Imagina assim, vou ratear... eu acho que é 50 e 50. Como eu não tenho uma medida, ou é difícil eu ter uma medida, no corte e costura eu vou pôr 50 e 50. Daí você vai... Isso é arbitrário, você não tem critério, você faz qualquer coisa. Daí você fala assim, não, deixa eu cronometrar. Deu 80% no corte e 20% na costura. Tá certo você fazer 50 e 50? Não tá. É isso daí, isso que é o arbitrário. R$5.000. Primeiro? Precisa calcular. É que eu já botei lá. Eu vou mostrar. Isso. É que tem que calcular as medidas primeiro. Aquilo é a continuação, nem devia ter colocado. Acabou confundindo vocês. Mas eu vou usar ele agora. Então, você precisa primeiro calcular o custo total, a primeira parte ali da esquerda, depois dividir por 200. Pessoal, vamos lá. Se todo mundo está conversando, é porque todo mundo acabou e acertou. É isso? Pessoal, vamos lá, vamos matar esse daqui. Custeio por absorção, né? Então tem algumas informações aí. Estoque inicial, quantidade produzida, quantidade vendida, né? Conceitos diferentes, né? O preço de venda e o custo. Vamos lá. Primeira parte, calcular o custo de produção, custo total de produção. Custo fixo, está dado, 5.000. Custo variável, quanto dá? 3.000? 6.000? 3.000.
Total? 8 mil. Beleza. Olha só, a mesma fórmula que a gente vem trabalhando. Custo fixo mais custo variável é o custo total. Agora, o unitário. Se o custo total foi 8 mil e nós produzimos 200 unidades, quanto dá? 40. Beleza, custo unitário. Agora, para calcular o CPV, custo dos produtos vendidos. Quantos produtos foram vendidos? E qual foi o custo de cada um? Vocês nem precisam de treinamento. Quanto dá? 6 mil. 6 mil, custo dos produtos vendidos. Tá? Que é esse daqui. Já tinha colocado aqui. Agora, a movimentação de estoque. Estoque inicial, 0. Quanto foi produzido em valor? 8 mil, né? Em valor, né? Aqui é valor. Quanto dá isso daqui? 2 mil. O que ele está perguntando ali? Estoque final. Estoque final. Aqui é o estoque final, certo? Ó, vou completar aqui. Estoque final. Pessoal, esse conceito é simples, certo? O que é o estoque final? É o estoque inicial mais o que você comprou menos o que saiu. Né? Qualquer movimentação de saldo é assim, estoque final. Essa é a primeira resposta? Sim. Que letra pode ser? C ou D? Opa, tem que continuar. Então vamos para o resultado. Resultado líquido é DRE, certo? Ou pelo menos usar o racional da DRE para a gente resolver. É aquilo que eu falei. Resultado líquido, resultado bruto, lucro líquido, lucro bruto, pensa na DRE para resolver. Né? Parte da receita e vai descendo até onde ele pede. Cálculo das vendas. Né? Das vendas no período. Quantidade vendida, 150, está dado, vezes o preço. Dá 7.500, ok? CPV que nós calculamos. Resultado. Letra. Fácil ou difícil? Como que você fez? Qual foi o cálculo? Você pegou qual? Fala de novo. 50 sobrou da mercadoria e multipliquei por 40. Qual que é o 50? Não estou vendo o 50. Só se eu não sei né? Se ele vendeu 50, sobrou 50. Se ele vendeu 150, sobrou 50. Certo. Eu peguei 50, multipliquei por 40 e cheguei no 2 mil. Só deu certo porque o estoque inicial é 0. Se tivesse algum estoque inicial, não ia dar certo. Então, assim, o que você falou você partiu daquele cálculo do estoque final. Estoque inicial, mais o que entrou, menos o que saiu. É a conta que você fez. Daí multiplicou pelo 200. É isso daí. O racional está certinho. Tá? Só toma cuidado que se tiver estoque inicial, daí vai dar um valor diferente. Pessoal, excelente. Esse exercício é completo, traz vários conceitos, né? E ele cai de diversas formas. Vamos lá, próximo. 19. Isso daí. Durante o mês de julho 14, uma indústria produz seus produtos em ambientes separados do local de comercialização. Ok. E teve os seguintes gastos. Porque ele fala gastos, porque custos, despesas, está tudo aqui. Aluguel do prédio, olha lá, aqui são os conceitos que a gente já viu, hein? Aluguel do prédio, de vendas. Vendas. Depreciação da máquina de produção. Energia elétrica da fábrica. Mão de obra na produção. Matéria-prima consumida. Telefone utilizado no setor comercial. Não tem nada de fábrica aqui. Informações adicionais, todas as unidades iniciais foram concluídas. Não havia produtos em processo no início e no final do período. Com base nos dados, identificar a correta.
Olha lá, tem que calcular o custo de produção acabada, custo de produção no período, custo de transformação e custo primário. Tem alguns conceitos aqui. Quem esqueceu vai relembrar agora, tá? Alguns minutos aí para vocês fazerem. Vamos lá. Vou apagar a lousa, ok? Ok. Ó, vou colocar na lousa umas dicas aí, tá? Tá precisando aí de dica? Essa é a hora de falar mesmo. Tem que falar agora para evitar a prova. Na prova não tem dica. A prova é cada um por si. Custo de transformação. Matéria-prima e mão de obra. Pessoal, dicas na lousa. Cadê? Preciso ver. Custos de transformação. Agora tá fácil, hein? Cadê? Não, vocês estão... Ó, o que ela falou aqui, ó. Que o sobrinho dela de 2 meses faz, hein? Mas aí tem que acertar.
Qual é a primeira coisa que nós temos que fazer? Primeira, classificar o que é custo e o que é despesa, certo? Dado a revisão que nós tivemos de manhã, está fácil. Então, o que é administração, o que é vendas? A administração não tem, né? Tem vendas e tem comercial. Então, essas duas, olha lá, não considera, aluguel da área de vendas não entra, é uma despesa. E o telefone do setor comercial é uma despesa também. Sobra os outros. Daí, para os outros, o que nós temos que fazer? Avaliar quais deles entra no conceito de custo de produção acabada, ou custo de produção é a mesma coisa. Quais deles entram no custo de transformação e quais entram como custo primário. Qual que é o conceito de custo de transformação? Todos os custos menos a matéria-prima. Por quê? Olha o conceito. É o esforço gasto para transformar a matéria-prima. Então, a matéria-prima não entra. São os outros custos para transformar ela em produto. Tá? Esse é o conceito. E custo primário é aquilo que é essencial para produzir. O que a gente precisa para produzir? Matéria-prima e mão de obra. Esses são os conceitos. Por isso que é importante vocês copiarem, né? Porque tendo o conceito, relembrando o conceito, pode cair qualquer exercício que vocês fazem. Né? Ele vem em outro formato, vem diferente, vem de ponta cabeça, vem de lado. O importante é ter o conceito. Pessoal, quem colocou a letra A? Ninguém? Quem colocou a letra D de dado? Aê, beleza. Pessoal, é isso daí. Ó, nem vou fazer o cálculo. Se nós tirarmos esses dois e somar tudo, ó, se somar tudo isso daqui, dá 82 e alguma coisa, né? Não tem essa resposta ali. Então não é custo de produção ou custo de produção acabada. Já sai a A e a B. Custo de transformação é pegar os 4 e subtrair a matéria-prima, certo? Vai dar um valor diferente de 8.420. E os custos primários, né, se somar matéria-prima e mão de obra, a gente vai chegar em 74.200. Certo? Alguém tem alguma dúvida nesse? É um exercício com requerimento de conceitos, hein? Sem conceito não faz. Vamos lá. Ó, esse 23, vamos fazer. Ó, esse 23, eu não gostei dessa questão, tá? Vou falar, quem que é o Rodrigo para não gostar da questão, tá? Mas é assim, para a finalidade do que foi pedido, ela se tornou muito confusa, tá? Por que eu vou seguir com vocês? Para trabalhar o conceito que está aqui. A gente vai chegar até o resultado. Tá? E assim, não é porque está na prova, porque é uma boa questão. Depois a gente vai caminhar com outras disciplinas, eu vou falar para vocês algumas questões que eu não gosto. Por quê? Tem questão aqui que, se não souber o conceito, por exemplo, as questões de legislação que cai, é do tipo, se você não sabe o parágrafo da norma, você não faz. Tá? Então, não gosto desse tipo de questão, porque eu prefiro aquelas que requeram raciocínio, tá? E não decoreba. Porém, tem algumas e a gente tem que conviver com isso, certo? E essa questão aqui, ela traz um conceito de custo padrão, tá? Que a gente vai tratar, eu vou explicar para vocês, a gente resolve, tá? Mas ela ficou um pouco confusa a resolução dela. Tá? E outra coisa, tem questões anuladas, né? Vocês sabem. Nessa prova, estou falando de cabeça aqui, 3 questões anuladas, 4. Na anterior, 4 ou 5. 4 ou 5 na primeira. 5. Por quê? Questão mal formulada. Mal formulada.
Daí, na hora de resolver, tem diversas opções, né, de resolução, né, anula a questão. Para vocês é bom que anula? Sim, todo mundo pontua. Hã? Ganha o ponto da questão. E se anular a prova inteira, todo mundo vai passar? Vai, pessoal, vamos lá. Vou dar alguns minutos para vocês. Vai, vou ler aqui. Ó, vamos lá. Uma sociedade empresária elaborou o seguinte plano operacional de produção, julho 14. Aqui são os dados. Aqui, olha como começa. O mais importante dessa questão é passar os conceitos. Quantidade, é o primeiro item da tabela. Quantidade projetada. O que é projeção? Uma estimativa de hoje que será ou não realizada no futuro. Quando? Daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 5 anos. Uma empresa pode fazer a sua projeção de orçamento para 5 anos. O país, né, o governo, né, pode calcular a previsão do PIB, a estimativa do PIB, para o próximo ano. Qual que é a previsão do PIB do nosso país para o fim de 2015? 0 ou negativo. Quem fala isso? Os economistas, não sou eu. Tá? Não vamos entrar em aspectos econômicos e políticos. Não é a aula. Tá? Então, estimativa, então projeção. Tá? Quantidade projetada para o próximo mês. Aqui são todos os dados, né, previstos do que vai acontecer. Esse conceito, pessoal, de previsão é o conceito de custo padrão. Qual que é o conceito de custo padrão? Para ajudar justamente no orçamento e no controle das atividades de uma empresa, com base nos dados históricos do que já aconteceu mês a mês, a empresa tem um cálculo, uma estimativa, uma média dos custos das quantidades vendidas que já aconteceram. Com base nisso, estipula um valor e, depois de 1 mês, calcula a diferença do que aconteceu e do que estimou. Deu para entender? Vou falar mais. Mas isso é fundamental para entender esse conceito. Porque cai praticamente todas as provas. Então, custo padrão. Padrão. É a comparação entre o estimado versus o realizado. Realizado. Conceito de custo padrão. Vamos caminhar. Quem lembra desse conceito? Levanta a mão alguém, pelo amor de Deus. Quem já viu esse conceito em algum momento da vida? Levanta a mão, pelo amor de Deus. Aê, beleza. Se não... É que o pessoal está com medo que eu vou chamar aqui na frente, né? Não, fica tranquilo. Né? O medo é aquele primeiro que levanta, né? Eu sei, né? Daí já, beleza, vem para cá e explica para todo mundo. Pessoal, dado esse conceito, ó como é fácil de entender isso daqui. Vamos continuar com a nossa produção de mesas para faculdades. Estimamos que o custo, o histórico, o passado mostra que essa mesa tem um custo de R$1.000. Custo, né? Fabricante, nós somos o fabricante. Custo de R$1.000 por unidade, por mesa. Se eu já sei que o passado
me diz que é R$ 1.000 esse custo, para o mês que vem, quanto que eu espero que seja o custo? R$ 1.000. Se tudo se mantiver. Vocês concordam que tem variações, tem variáveis econômicas, tem fatores externos que podem influenciar? Se tiver uma greve, vai alterar esse valor? Vai alterar. Né? Se pifar um maquinário de corte da madeira da mesa, vai alterar, eu vou ter que alugar outro, vou ter que comprar outro. Tá? Então, assim, mantendo a normalidade do passado, o custo padrão, olha a palavra padrão, estimado é de R$ 1.000. Estimo que no próximo mês meu custo vai ser quanto? R$ 1.000. Estimativa, previsão, custo padrão. Vou comparar com ele com o custo real. Real, realizado, observado, aquilo que aconteceu. Agora, para fechar o raciocínio, é assim. Estimamos 1.000 de custos. Passou um mês de produção. Calculei, fiz todo o rateio, cheguei no custo de 1.000. Acertei a previsão? Sim, acertei. Isso é bom porque você consegue se prevenir, né, de qual vai ser seu gasto futuro. Se você consegue prever os gastos, você prevê o seu custo total, você prevê a sua receita, você prevê o seu resultado. Certo? É para isso que serve, por isso que eu falei que é controle. Então, isso daqui tá ok, né? Eu acertei. Agora vocês vão trabalhar também. Estimei 1.000, passou um mês, apurei os custos, deu 900. Isso é favorável ou desfavorável para a empresa? Espera aí. Favorável ou desfavorável? Então vamos lá. Quem acha que é favorável, levanta a mão. Tem que levantar para um dos dois, hein? Favorável, desfavorável. Beleza. Tem uns que não levantaram, hein? Quem não levantou vai vir aqui. Vai explicar o conceito. Pessoal, fiz uma estimativa de 1.000. Gastei 900. Meu resultado vai melhorar ou vai piorar? Melhorar. Meu custo diminuiu. Certo? Custo. Mantém a receita, tem que manter a receita. A gente está falando só da variação do custo. Estimava 1.000, foi só 900. Melhorou. Então é favorável, certo? Agora, 1.200. Desfavorável. Vou ter um custo maior que eu previa, vai penalizar meu resultado, certo? Beleza. Posso aplicar esse conceito para custo, para quantidade, para preço de venda, para qualquer variável financeira. Tá? Pronto, pode fazer o exercício. Aqui não é, porque vai favorável de 1.080, porque o custo aumentou. Então não foi favorável, foi desfavorável. Mas é para assinar a incorreta. Houve variação. É para assinar a incorreta. Mas tá certo. Se eu fosse na incorreta, eu tô certo. Eu não raciocinando aí. Incorreta. Ainda bem que você leu, amiga. Aí, ó. Ah, incorreta, ó. Que você serve agora coisa. É incorreta. Então, porque aí, ó, o dele, ó, o custo era 120, ficou 121, não é isso? Isso. Mas ele falou que foi favorável, mas ele tá assinando a incorreta, tá certo.
não é favorável, é desfavorável. Só que aqui não tem preço. Como que a gente vai Então, saber? aqui, a resposta da certa seria desfavorável, né? Porque aumentou em 80. Isso aqui tá afetando. Eu acho que eu vou mandar tirar isso aqui do meu cabelo, porque não é assim, não. Tá afetando. Tá afetando isso aqui. Então, essa daí Eu não sei, não. eu fiz, ó, eu fiz 21 ontem só na prova. 21. Daí nós Não, foi o que nós falamos para ele. Mas foi o que nós falamos para ele. Se estudando, ele passa. Ele não estudou. Ele nem estudou. Ó, você já descobre aqui, ó. Aqui foi 2 horas. Aqui foi 2 horas e 1. Você já descobre aqui, ó. Aqui aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou. Os três aumentaram. Ó. Então foi desfavorável. Foi desfavorável. Aqui, ó, variação de volume favorável. Eu não posso ter 4 de volume. 6 reais por unidade. 92, 22. Mas aqui não tá, também tá incorreto. Não, mas eu acho que essa aqui, mas é por causa do favorável. Porque ele realmente foi em 80. Mas não é favorável, é desfavorável. É por causa da resposta aqui. Então, mas não tem, tipo assim, uma conclusão, porque, ó, houve variação no volume desfavorável, por 6 reais, que prejudicou 6 reais. Só que o volume era 4, ó, 60 reais, pagando, opa, 52. Seria uma variação de 2 reais por unidade ainda favorável, não desfavorável. Não estaria incorreto aqui também. É por isso que ele falou que essa questão está mal formulada. Entendeu? Aqui está mal formulado também. Eu estou concordando que está mal formulado, bem variação mensal favorável de 20 centavos. Aqui teve uma parte da minha sala, eu tô estudando, todos os caras que são assim, teve um curso na sexta, ele fez 30%. Mas não para com ninguém, Isso foi só para ele. tem 27 pontos de agora. Tem uma menina, Paloma, uma loirinha, tem 24. Eu, porra, e a Maria César achou Eu vou fazer uns 3, 4. que passado, certeza. não, ela já achou que hoje era prova. Então você estava desesperada já hoje. É mentira. Ele tão preocupado, tão preocupado. Depois eu falei, não, gente, é para clarear realmente, não é para fechar. Não, mas a prova que eu falei quando a gente estava aqui, ele falou, faz o que você sabe. Que a gente fica perdendo tempo, a gente não sabe. Foi o que eu me ferrei. Teve umas questões que eu não teve, tipo, eu só achou que Assim, eu acho essa aqui pela lógica, mas eu acho que a sua lógica não é errada. porque tem muita coisinha besta aqui. Nossa, mas foi adorável, viu? Foi adorável. 2 razões, né, amor? Eu? Você vai me ajudar bastante na prova. Vai me ajudar muito na prova. Agora eu consigo tentar pegar as outras e resolver as outras. Eu vou começar a resolver. Nós temos um mês ainda para fazer a prova. Então, um mês nós conseguimos fazer a gente pegar firme. O que eu tenho, essa apostila do aqui, era aquele simulado que caiu. Tem uma das apostilas, Mas tentando fazer no serviço de ela tempo, fala se muito não sobre a parte da contabilidade. Deixa eu ver por quê. Não, eu já vou pegar dele já. Aí você pega esse site que a gente fez.
Pessoal, vamos lá. Todo mundo colocou a letra D de dado? Oh, isso que eu falei que tá mal formulada aí. B, pessoal do fundo? Ó, seguinte. A letra é D de dado, tá? O que a gente tem que fazer, né? Eu nem, já expliquei o conceito, é isso que vale para vocês, igual tá falando com o colega. O importante é saber o conceito. A pergunta vai vir diferente. Não adianta memorizar que daqui vem para cá e resolve assim. Não é. Tá? Tem que entender. Entendeu? Você vai fazer de qualquer jeito. Da forma que vier, com o conceito, com o racional de fazer, vai concluir, vai resolver a questão. Aqui, pessoal, é isso, né? Então é comparar. Da mesma forma que eu fiz aqui, apaguei, sempre comparar os valores. Tá? Por que a letra D? Estimei, é justamente o meu exemplo, né? Estimei um custo de 120. Estimei, espero 120. Calculei o realizado 121,80. Ficou maior, não ficou? Desfavorável. Acabou a letra D. Não, é incorreta. Está favorável. Vocês me assustaram agora. E ainda tá maiúsculo aqui, ó, incorreta. Preste atenção, pelo amor de Deus. Não, caiu de ataque de coração aqui. Exatamente, é isso daí. Certo, pessoal? Certo ou tem dúvida aqui? Pessoal, ó, tem uma pergunta da colega aqui. Calma lá que falta 5 minutos, todo mundo vai sair, vai tomar café. Pessoal, a pergunta dela, como fazemos para chegar nos outros resultados, tá? É a mesma coisa, né? Então, para chegar no primeiro, né, é o padrão do valor dos 60 menos os 58 que dá 2, vezes 2 horas dá 4. Tem que ir calculando aqui, tá? Não vou gastar o tempo com vocês de ficar calculando qualquer um, porque, de novo, está mal formulado, eu não gostei. O que é importante é saber o conceito. Pelo conceito, né, vocês conseguiram chegar na D e matou, tá? Dica, antes da gente sair. Começou a fazer a questão, não lembra o conceito, pula. Olha o que eu estou falando, pula. É melhor você deixar essas, de novo, que são mais complexas, que você leu a primeira vez e não entendeu, melhor pular e buscar aquelas que você sabe e pontuar, do que ficar 15 minutos. Pessoal, eu fui resolver essa questão, fiquei uns 15 minutos para resolver. Por isso que não vale a pena ficar passando. Pula essa, vai para as outras e resolve. Senão você perde tempo aqui, acaba o tempo da prova e uma fácil ficou para trás. Isso não pode acontecer. Tá? Então a dica é, quando eu vou resolver as provas, o que eu faço? Passo rapidamente as questões, lendo rápido e já marco. Sei, não sei. Sei, não sei. Daí eu volto, mas tem que ser rápido. Tá? Volto, pego aquelas que eu marquei com o xizinho que eu sei e resolvo. Depois eu volto para aquelas que eu coloquei como mais difícil. Tá? Porque eu já sei que eu vou gastar um tempo. Tá? E, de novo, esquecer um conceito, deixa quieto. Passa para aquelas que sabem. Tá? Essa dica é muito importante para esse tipo de prova. Se fosse uma prova que essa questão, esse tipo de questão mais complexa, a 24, que é a próxima que a gente vai fazer, que gasta tempo, né? Se ela tivesse um peso maior, beleza, a gente podia focar nessas questões. Tá? Não é o caso. Tá? Olha só, essa questão mais complexa, a 24, que a gente vai fazer, inteira, tem o mesmo peso de uma questão de português que você faz em 30 segundos. Ou de ética, que você faz em 30 segundos.
Tá? Olha o que a gente tem que pensar.